Ele mostra aqui o que... Deuteronômio 8. Versículo 6. Olha o que Deus disse aqui, ó. Guarda os mandamentos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Percebe que o temer a Deus está relacionado à obediência, ao respeito a Ele, não o ter medo de Deus, né? O capítulo 10 também, de 12 de Deuteronômio, também responde isso, 10 e 12. Né? Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e ande em todos os seus caminhos e o ames e sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma? E o verso 13, para guardar os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Então, sempre que aparece a palavra temer na Bíblia, está relacionado ao respeito, à reverência, né? A aceitar a Deus, é isso, não é ter medo. Tá? Sim. Então, Jó não tinha medo. Não, Jó não tinha medo. A própria vida de Jó evidenciava que ele era uma pessoa temente a Deus. Ou seja, guardava o mandamento, obedecia e respeitava a Deus. Eu falei com um amigo meu que eu ia perguntar para você, que eu tinha certeza que Jó não tinha medo. Ele temia a Deus, ele não tinha medo. Isso, é isso mesmo. Ele não tinha medo. Sim, obrigada. Prazer, viu? Pois bem, eu acho que está no momento de nós começarmos a lição de hoje, não é? Podemos? Então, a imagem está um pouquinho com falta de iluminação, né? Mas acho que dá para nós fazermos hoje. Pois bem, então nós vamos iniciar nosso estudo. Elvira, está tudo bem, Elvira? Nós vamos iniciar agora nosso tema, o tema de hoje, e, claro, como sempre, nós vamos pedir as bênçãos de Deus, né? Nós vamos orar, tá? E toda semana, né, a gente abre esse espaço para que quem queira fazer a oração, né, que possa fazer, que se disponha. Então, esse é o momento novamente, tá bom? E como estou com a Elvira no meu visual aqui, eu peço a Elvira que ore por nós. Pode ser, Elvira? Ô, Lindo, você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Está me ouvindo? Porque eu não estou sabendo entrar direito, sabe? Será que o povo está me ouvindo? Está, eu estou te ouvindo, então estou ouvindo sim. Pode ficar tranquila. Pode fazer oração, então? Sim. Então, vamos fechar os nossos olhos e falar com o nosso Deus. Querido Deus Pai, Todo-Poderoso que está no céu, querido Senhor Jesus, o nosso advogado, o nosso juiz, o nosso mestre, o nosso salvador, querido Santo Espírito de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós estamos começando essa reunião pedindo, suplicando a misericórdia de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que o Espírito Santo abençoa cada um aqui, Pai, principalmente o Olinto, que ele seja inspirado por Ti, Santo Espírito, que ele não fale de si mesmo, mas que ele fale inspirado por Ti, que nós, os ouvintes, possamos ouvir e aprender muita coisa e para a nossa salvação, meu Deus. Meu Pai Todo-Poderoso, queria pedir ao Senhor que o Senhor perdoa as nossas fraquezas, os nossos pecados, Pai. Que o Senhor nos abençoe. Quero pedir uma bênção também para cada pessoa que está aqui estudando a Tua palavra, buscando, e o Espírito Santo conduzindo nós na salvação eterna. Essas bênçãos eu peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, Elvira. Obrigado. Então, nós vamos iniciar o nosso estudo, não é? Pois bem, nós analisamos alguns textos nas lições anteriores. Eu sempre tenho feito assim, fazendo sempre uma linha de um tema que termina com o outro, para fazer uma ligação, para que todos possam, né, ligar os fatos do último encontro e entender a lição do dia. Nós lemos a semana passada no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 4, o versos 5 e 6. Eu gostaria de reiniciar o estudo por aqui. Lucas 4, versos 5 e 6. Cadê nossas leitoras da Bíblia? Lucas 4, versos 5 e 6. Eu vou ler, Olinto. Por favor.
Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E, elevando-o, mostrou-lhe, num momento, todos os reinos do mundo. Sim, o 6 também, por favor. 6 e o 7 também, Mara. Pode ter o 7, tá, por favor. Tá bom. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei essa autoridade e a glória destes reinos, porque me segue e a dou a quem eu quiser. Portanto, prostrado me adorares, toda será tua. Obrigado, Mara. E lembrando o que já tratamos, nós entendemos que neste momento de Jesus, após o seu batismo, né, lá no Rio Jordão, por João Batista, ele se dirige para uma região desértica. Ele deveria entrar agora em uma comunhão com Deus, porque ele saberia da luta tremenda que ele teria que enfrentar para a nossa redenção. O diabo, no seu oportunismo, ele foi atrás de Jesus, né? E pegou um momento difícil, porque Jesus estava alguns dias sem se alimentar, num jejum, e ele fez algumas tentações de Jesus. Mas nós estamos focando esta aqui. Diz a Bíblia que o diabo fez uma proposta super indecente para Jesus. Ele oferece para Jesus todos os domínios da terra, se Jesus o reconhecesse como um ser superior, se Jesus se curvasse diante dele, né? Então Jesus poderia governar submisso ao diabo, submisso a ele, certo? Então Jesus teria aqui uma jornada de paz, ele não sofreria, né? E governaria submisso a Satanás. Porque o diabo disse: tudo me foi entregue, eu dou a quem eu quiser. Ele oferece os mundos para Jesus. E Jesus disse não. Tá? Por que estamos tratando desse tema já falado nas lições anteriores? Porque tem uma profunda ligação com o que nós vamos aprender hoje. Tá bom? Então o diabo propôs a Jesus que Jesus desistisse do resgate e aceitasse essa parceria com ele, tá? E que se submetesse ao domínio absoluto dele, aí curvando-se diante, né? Então, somente assim, Jesus poderia ser poupado de todos os sofrimentos que o diabo ia impor a ele. Jesus não aceitou. Agora, quando analisamos tudo isso, nós temos que analisar o seguinte: a condição da raça humana depois do pecado. Isso é importante que nós tenhamos esta consciência. A nossa condição depois do pecado. Eu os convido a ler em Romanos 6, verso 16, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 16. Olha o que Paulo escreve para nós. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Paulo fala de servidão. Algumas versões traduzem como escravidão. É uma servidão forçada, imposta. E Paulo fala que aquilo nós nos oferecemos para servir, nós nos tornamos escravos. Pedro também usou esta mesma linguagem. Se ler na segunda epístola de Pedro, 2 Pedro 2:19, 2 Pedro 2:19, armas ao ar aí, Mara? 2 Pedro 2:19. Eu achei. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Olha, servos, escravos da corrupção, né? Vencidos fica dominado. Esta é a linguagem que a Bíblia apresenta sobre a nossa condição antes de ter o encontro com Cristo. Foi por isso que o diabo dizia para Jesus: tudo isso aqui me foi entregue. Esse tudo não compreende somente no aspecto físico da entrega do planeta para o diabo, mas o próprio ser humano se submeteu ao domínio de Satanás. Ele tornou-se um escravo de Satanás. Mas como podemos compreender esta escravidão? Vamos entender isso. Porque para libertar desse estado de escravidão, teve que haver um resgate a um preço tremendo. E as lições passadas, principalmente a última, falou de algo
né, de um animalzinho que simbolizava Cristo e que deveria morrer para resgatar. Mas resgatar de quê? Desse estado de escravidão. Mas que tipo de escravidão é esta? Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso, tá? Que tipo de escravidão? Mas antes vamos fazer o nosso comentário aqui. Nós entendemos que a raça humana, tá? Ela foi submetida a uma escravidão, a uma servidão moral, tá? A semente do mal, desde a do Éden, quando Adão desobedeceu, comeu lá do fruto proibido, o qual representava o partido do mal, o partido de Satanás, quando Eva come, dá para Adão o fruto, ele come por amor a Eva, amou a Eva mais que a Deus. A partir dali, a semente do mal, ela foi implantada em nossa essência, tá? Eu vou fazer uma comparação aqui, talvez não se ajuste tanto, mas é como se um vírus corruptor ele fosse plantado em nosso DNA espiritual. O mal foi colocado dentro de nós. Então, a partir dali, a raça humana desenvolveu uma tendência para as coisas que não são boas. Uma tendência para a ira, para o ódio, para a inveja, para praticar a mentira, né? Para desrespeitar os limites, para invadir o direito do próximo. E tudo isso, o ser humano faz com uma naturalidade tremenda. É muito mais fácil fazermos as coisas erradas do que fazermos as certas, porque este mal está impregnado dentro de nós. E através deste mal é o que o diabo nos escraviza, né? E nós acabamos desenvolvendo essas tendências aí. Agora, mesmo que se ouça uma voz lá no interior do ser humano, lá na mente, né, lá no coração, Deus falando, não faça isso que você está fazendo não é correto, né? As pessoas têm consciência do que fazem, de quando é certo e quando não é, né? O Espírito Santo mexe, ele fala, mas o que acontece muitas vezes? O ser humano ignora essa voz. Ele prossegue em tais práticas, né, em tais pensamentos, no mesmo propósito, não desvia do rumo errado. Sabe o que é isso? É o domínio do mal sobre o ser humano. Foi por isto que Cristo veio nos libertar dessa corrupção moral, dessa semente má Não vai dar implantada. depois, não? Oi? Mãe, Oi? o teu microfone está ligado, desliga fazendo favor. O da Neide. Aonde que eu desligo, Mara? Uai, mãe, tem um microfoninho, você aperta e que desliga. O da Neide está ligado. Pedir para todo mundo desligar os microfones, que atrapalham o olhinho. Mara, mas eu não estou achando eu para me desligar. Então, você só fica quieta, mãe, senão você atrapalha o que ela fala, todo mundo ouvindo. E ela é embaixo. Peraí, estou desligada. Achei. Opa. Peraí, eu achar. Mãe, depois ela tenta. Só desligou foi a câmera, mãe. O microfone seu tá ligado, viu? Deixa o Olinto continuar. Não se preocupe, Elvira, nós estamos aprendendo, né? Eu também estou apanhando muito. Mas nós vamos aprender, Elvira. Tá. Mas, o que eu falei até agora, deu para ouvir direitinho, Mara? Ou quer que eu repita? Não? Deu para ouvir? Tá tudo Então, bem. Só todo mundo conseguiu desligar o microfone, tá tudo perfeito. Muito bem. Beleza. Perceberam, então, a semente do mal ela foi plantada dentro de nós. Então, foi por isso que o diabo afirmou que tudo pertence a ele. Esse tudo inclui a raça humana. Né? Porque o ser humano acabou se tornando um fantoche do diabo. Ele coloca essa semente ruim, ele consegue manipular as pessoas. Ele cria circunstâncias para gerar o ódio, a inveja, a ira no coração, as coisas erradas, percebe? É um mal que está impregnado no ser humano. É disto que Jesus quer nos libertar, para voltarmos à condição original, aquilo que Adão e Eva eram, aquela pureza que eles tinham, certo? Então, o resgate de Cristo envolve isto. E esta é a escravidão que nós lemos em Romanos, lemos na segunda carta de Pedro, tá? Ela é uma escravidão da natureza. Aí em Efésios 2, de 1 a 6, Efésios 2, de 1 a 6, olha o que lemos aqui nessa carta de Paulo, 2, de 1 a 6, onde nós lemos: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados,
Quando estamos com a natureza ruim e dominante, diz a Bíblia que é um estado de morte. Tá? O versículo 2 fala assim, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, né? O versículo 5, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Mas o versículo 6, ele tem uma profundidade tremenda. E juntamente com ele, com Cristo, né, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, de acordo com a Bíblia, quando este mal impera em nós, é o mal pelo qual Cristo veio nos resgatar, o que prevalece? É a vontade da carne, é os desejos carnais, é satisfazer os olhos, os apetites da carne, tudo isso. Aí nosso mundo fica voltado unicamente para aquilo que nos cerca, para aquilo que vemos, tocamos, né, que desejamos. Isso é a vontade da carne. Isso, de acordo com a Bíblia, é um estado de morte. Mas no final do versículo 6, né, fala que ele nos ressuscitou. Então, quando a pessoa faz a vontade da carne, tá? Isso chama-se espiritualmente escravidão moral. É a natureza humana sendo escravizada. É o ser humano servindo de fantoche nas mãos do diabo. Isso significa o que, então? Estar sob o comando do príncipe das trevas. E quando é que isso pode ser observado? É quando nós praticamos coisas ruins. É quando o Espírito Santo fala, olha, está errado, filho, não faz isso. Mas a gente prossegue. Quem é que está dominando ali? É Satanás. Estamos sendo o quê? Somos pessoas livres? Não. Somos pessoas dominadas quando nesta situação. Quando praticamos coisas erradas, estamos sendo escravos, servos de Satanás. Então é sobre isso que Cristo veio nos libertar. É isto que veio nos libertar. Lá em Romanos 8:21, Paulo escreve o seguinte, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Nós sejamos libertados da escravidão da corrupção. Então, quando lemos lá em 8:32 de João, né, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, libertar de quê? Da natureza pecaminosa que é em nós e que nos domina. É isto. Então, Cristo veio para transformar a nossa natureza. A palavra de Cristo é viva. Ela penetra fundo em nosso coração, em nossa mente, e nós passamos a discernir quando estamos servindo a Deus ou quando estamos sob o comando do príncipe das trevas. Então, o Espírito Santo, ele começa a trabalhar em nós, né? Ele vai desativando esse poder maligno que existe sobre a pessoa. Isso se chama libertação. É libertação que Cristo proporciona, né? Aí em João 8, o verso 36, alguém quer ler 8:36 de João? 8:36. Se, Isso. pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ah, então quem é que pode nos libertar dessa condição de natureza caída? Jesus. Somente Jesus, queridos. Somente Jesus. Existem grandes religiões na Terra, né? Grandes líderes de renomes. Eu respeito as pessoas que participam dessas religiões, né? Do budismo, do brahmismo, de outras crenças assim. Mas a Bíblia fala que nenhum outro nome dado entre os homens, né? Importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo, porque Ele é o único que pode nos libertar dessa natureza corrupta e caída. Ele é o único, tá? Agora, para nos resgatar dessa natureza caída, corrupta, Cristo deveria cumprir o plano da redenção. E o plano da redenção nós estudamos nas lições anteriores, do qual um animalzinho deveria representar a Cristo. Lembra-se que lá no Éden, animaizinhos foram mortos
e peles foram tiradas para vestir Adão e Eva, significando que aquelas peles era a justiça de Cristo sendo colocada sobre eles. Né? Nós vimos que no cristianismo nós não temos que fazer sacrifícios para alcançar alguma coisa de Deus. Pelo contrário, foi Deus que se sacrificou para aplacar a ira do coração humano. Então, é um processo. O cristianismo é um caminho diferente e que Jesus veio para libertar a gente dessa natureza caída. E para isso, o plano do resgate deveria se cumprir. E para isso, Jesus deveria entrar no campo de batalha, do qual a terra tornou-se esse palco aqui, tá? Para pagar o preço. E o preço seria muito alto. Por que seria alto? Porque Jesus não aceitou a proposta que o diabo fez para ele lá no deserto da tentação. O diabo disse: se você prostrar, me adorar, tudo é seu. Em outras palavras, você não precisa sofrer. Mas se você resistir, quiser ser do seu jeito, você vai ter que pagar um preço. Então, o preço do resgate da raça humana acabou sendo muito caro. Mas esse resgate de Cristo por nós, quando falamos por nós, a ideia que nós temos é que todo o problema do pecado, de uma natureza corrompida, né, o sacrifício de Cristo aponta para a terra. Entendemos pelas lições anteriores que Satanás ele deixou simpatizantes no universo, nossas campanhas contra Deus. Mas nenhum ser do universo, de outros mundos habitados, tomaram uma posição aberta a favor de Satanás contra Deus. Eles ficaram com o pé atrás com Deus, desconfiados a respeito de quem é Deus, pelas mentiras que o diabo disseminou, certo? Mas a Bíblia fala que o resgate que Cristo deveria efetuar, ele abrange não somente o planeta Terra, onde as pessoas receberam uma natureza corrupta, como abrange o universo inteirinho, onde as pessoas não receberam natureza corrupta, porém alimentaram dúvidas no coração a respeito de Deus. Ao lermos lá em Colossenses capítulo 1, versículo 20, nós vemos isto que eu estou dizendo aqui. Colossenses capítulo 1, versículo 20. Já estou com ele em mãos, mas se alguém quiser ler. Colossenses 1:20. 1:20, sim. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Olha, pelo sangue da cruz, quer dizer, pela morte de Cristo, essa morte ia produzir uma reconciliação. Onde? Qual seria o campo desta reconciliação? E o texto mostrou para a gente, né? Quer sobre a terra, quer nos céus. Os habitantes da terra que herdaram uma natureza corrupta, uma semente do mal dentro de si, e os habitantes dos outros mundos que desconfiaram do caráter de Deus pelas mentiras, né, convincentes de Satanás, pelo argumento persuasivo de Satanás, que parecia que ele era o santinho perfeito. Ele denegriu o caráter de Deus e largou os simpatizantes do universo. A terra, os habitantes da terra receberam uma natureza corrupta, adversa ao plano de Deus. Mas os habitantes dos céus ficaram com dúvidas sobre o caráter de Cristo. E somente a cruz, a morte de Cristo, esclareceria de fato quem é Deus e quem é Satanás. Então, o resgate seria abrangente mesmo, tá? Por quê? Nós paramos para analisar o seguinte, que Jesus ele teve que enfrentar a cruz, ele teve que suportar maus tratos, tá? Pelos instrumentos humanos do diabo, para que evidenciasse o caráter do inimigo. A natureza do mal, ela precisava ser completamente revelada ao universo. E foi naquele momento da morte de Cristo, onde as pessoas gritavam, crucifica-o, crucifica-o. Quem estava por trás de tudo aquilo? Os demônios, Satanás e os seus anjos, induzindo as pessoas a pedirem a morte de Cristo. A partir daquele momento, o diabo mostrou para o universo todo quem é ele.
um assassino, um homicida, e que toda a aparência de bonzinho que ele passava em todo o universo, né, era uma mentira, era uma farsa. E ali na cruz foi revelado, não é? Então foi necessária a morte de Cristo. Mas por que Jesus passou por tanta aflição? Bom, nós entendemos que Satanás, ele queria desmoralizar o governo dos céus. Lembra que a campanha que Satanás fez contra a lei de Deus? Lembra quando fizemos uma das lições que nós analisamos Ezequiel 28, versículo 15, onde fala que esse querubim, ele foi criado perfeito. Perfeito eras desde que fostes criado, até que se achou a iniquidade em ti. Lembra que eu já falei algumas vezes que o termo iniquidade significa rebelião às leis instituídas? Então, Satanás se rebelou contra a forma de Deus administrar o universo. Ele propôs para o universo habitado, não é, que os seres perfeitos não precisavam de regras, das leis que Deus colocava, e que Deus agia com eles como um tirano. Ele questionou a maneira de Deus governar. Isto é iniquidade. Perfeito até que se achou a iniquidade, rebelião às leis instituídas. Embora iniquidade, em algumas versões bíblicas, seja traduzido como maldade, mas se nós formos na raiz etimológica da palavra, tá? Iniquidade é rebelião às leis instituídas. Eu não lembro a aplicação da palavra iniquidade dentro da língua hebraica, mas no grego, no Novo Testamento, nós encontramos também essa palavra. E no grego é anomia. É só pegar um dicionário da língua grega e vermos lá que anomia é rebelião às leis instituídas, que é iniquidade. Tá bom? Então, Satanás, para isto, ele sendo um iníquo, e iniquidade, de acordo com o evangelista João, na primeira epístola de João, o capítulo 3, versículo 4, olha como João define a iniquidade. Eu acredito que os que estão participando aqui, todos, alguém tem uma Bíblia na linguagem corrigida aí, né? João Ferreira de Almeida, corrigida. E se nós tivermos alguém com a Bíblia atualizada, seria bom se nós lêssemos nas duas versões. A sua é corrigida, Mara? A minha é revista e atualizada. Ah, sim. É a mesma linguagem da minha. E se tiver alguém com a Bíblia corrigida, quiser participar... Alguém tem, gente? Só olhar lá no início da Bíblia, lá fala como que é bem na página inicial da Bíblia, fala o que ela é. Se ela é edição revista atualizada, se ela é só revista, se ela é só atualizada. É lá no início da Bíblia. Fala qual que é o tipo da Bíblia. E achando no primeiro epístolo de João. Primeiro epístolo de João, 3, verso 4. Por favor, leia para nós. O Aldrin está dizendo que a dele é. O seu é qual, Aldrin? O Aldrin. É revista corrigida. Por favor, Aldrin, leia para nós primeiro João 3 e 4, por favor. Três, verso 4? É isso, capítulo 3, versículo 4, de 1 João. Qualquer que comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Isso, o pecado é iniquidade. Satanás, um anjo criado perfeito antes de ser Satanás, né? Satanás é inimigo, é opositor, ele praticou a iniquidade. Era perfeito e praticou a iniquidade. Pecado é iniquidade. Agora, alguém leia para a gente na versão atualizada, Mara, na sua. Na do Aldrin fala que pecado é iniquidade. E o que é iniquidade? Sofia, você quer ler, Sofia? 1 João 3, 4, a tua, eu acho que ela também é revista atualizada. Isso, Sofia, por favor. 1 João 3, verso 4. Isso, só verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Olha, a iniquidade é pecado, na Bíblia, que o Aldrin usou. Agora, na Bíblia, Sofia diz que o pecado é a transgressão da lei. Percebe? Então, iniquidade é pecado. E pecado é o quê? Transgressão da lei de Deus. Então, Satanás, em sua campanha, ele questionou o governo de Deus, a forma de Deus governar, as leis de Deus. Ele colocou em dúvida na mente dos seres pensantes. É por isso que a redenção é muito maior do que a redenção do ser humano caído, corrupto.
É a redenção, certo? É do caráter de Deus na mente dos seres inteligentes do universo que um dia tiveram dúvidas sobre o caráter de Deus. Porque o trabalho de Cristo, a morte de Cristo, reconciliaria os habitantes da terra, também os habitantes dos céus. E o preço seria muito grande, como nós sabemos. E o que o diabo queria fazer, então? Desmoralizar a Deus. Mas como é que ele faria isso? Bom, as leis são de Deus. Deus é o legislador. Contra essas leis foi que o diabo trabalhou, certo? Agora, para provar que essas leis elas são ineficazes e desnecessárias, ele deveria fazer Jesus quebrar a lei. Porque ele conseguiu isso com Adão. Então, Cristo, vindo como Redentor, o segundo Adão, o homem perfeito, ele veio para resgatar a raça humana, certo? Agora, se Cristo quebrasse a lei que ele mesmo criou como legislador, estaria provado para o universo inteirinho que as leis de Deus são desnecessárias e que ele, Lúcifer, estava certo em promover uma rebelião em todo o universo, questionando a maneira de Deus governar. Então, ele forçou a barra com Jesus desde a infância, na adolescência de Jesus, na juventude de Jesus, na vida adulta. Ele tentou Jesus de todas as maneiras para que Jesus quebrasse as suas leis. Nós podemos conferir isto ao lermos aí em 1 Pedro 2, verso 22. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, verso 22. O versículo 21 fala a respeito de Cristo, né? Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Uma menor mentira não se achou nos lábios de Jesus. O diabo fez tudo para que ele mentisse, para que ele fizesse besteira, quebrasse a lei, certo? Se Jesus fracassasse, quebrasse as leis, né? Estaria provado para o universo que Satanás estava certo e que Deus cria leis que nem ele mesmo, assumindo a condição de uma das suas criaturas, que nem ele consegue guardar. Porque o pecado de Lúcifer foi contra o governo de Deus. Iniquidade é desrespeito às leis instituídas. Agora, isso passou por muitas pressões. Aí no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15, Hebreus 4 e 15. Olha o que o apóstolo Paulo nos escreve, por favor. A Laurinha vai ler. Pode ler, Laurinha. Hebreus 4, 15, pode ler. Ah, tá. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Olha como nós, em tudo ele foi tentado. Eu não sei quais as tentações as quais o diabo tem usado para cercar a sua vida. Às vezes somos tentados em perder o controle, a fazer justiça com as próprias mãos, a tomar medidas que nós deveríamos deixar para Deus resolver, a gente antecipa e faz bobagens. Às vezes somos tentados em tantas coisas, não é? Estão tentados na sensualidade, para um adultério, para fazer negócios ilícitos, ganhar dinheiro fácil da forma que Deus não aprova. Somos tentados tantas coisas. E Jesus passou por todos os tipos de tentações, a nossa semelhança, mas ele não pecou. E eu digo mais, o diabo foi com tentações a Jesus, que ele não as usa conosco. Lembra no momento da tentação? Jesus estava lá, após 40 dias de jejum, ele teve fome. Certo? E qual foi a primeira tentação que o diabo fez? Se tu és realmente o Filho de Deus, olha, está passando fome por quê? Faça essas pedras se transformarem em pães. Olha, o diabo foi no momento da fraqueza, da fragilidade, da fome que Jesus estava passando naquele jejum. Ele tentou Jesus numa necessidade física. Agora, imagine se essa tentação fosse conosco e nós tivéssemos poder para resolver.
olha, você não é o filho de Deus? Você está com problemas financeiros para quê? Por que está assim? Se não é o filho de Deus, olha, você tem poder, transforma aí uma pedra numa pepita de ouro, de diamante. Isso aqui a gente não cairia se tivesse o poder para fazer isso? Jesus tinha poder até para transformar pedras em pães, ele tinha. Mas então, o diabo foi em tentações que ele não usa conosco. Ele tentou Jesus naquilo que ele poderia fazer como Deus, mas tentou Jesus naquilo que o homem pode cair, porque Jesus é 100% Deus e 100% homem. Então o diabo foi aos limites com Cristo, fazendo para tentar fazer com que Jesus quebrasse as leis. Se Jesus quebrasse as leis, estava provado para o universo que as leis de Deus são desnecessárias e que Cristo não poderia ser o nosso Redentor. Se Cristo fracassasse, o mundo estaria totalmente nas mãos do diabo para sempre. Não haveria um resgate para nós. Não haveria um plano maravilhoso de vida eterna, de felicidade eterna que Jesus tem nos oferecido, se Cristo fracassasse. E a tentação, a pressão sobre Cristo foi muito forte. Se nós formos aí em Lucas 22 e 44, Jesus lá no Getsemane, ali em comunhão e oração com Deus, o que aconteceu com Jesus ali? Lucas 22, verso 44. Ô, gente, quem quer achar pode ler, viu? Eu achei aqui. Alguém quer ler? Você quer ler, Sofia? Lucas 22, verso 44. Isso. A Sofia vai ler. Por favor, Sofia. Lucas 22, 44? Sim. Estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Puxa vida, a gente observa aqui, né, a informação desse texto que pesava sobre Jesus, né, um grande peso de responsabilidade. A libertação da raça humana dependia totalmente de Jesus. Diz a Bíblia que Jesus chegou a suar sangue. A pressão psicológica que Jesus enfrentou foi tão grande, né, que seus vasos sanguíneos, eles estouravam, eles rompiam, e sangue fluía pelos seus poros. Olha a pressão. Eu falei assim, eu não posso fracassar. Estava sobre ele. Foi um teste terrível. O diabo tentou Jesus além do limite. Até tem um texto de uma escritura evangélica, eu faço questão de lê-lo, que é interessante, no livro dela, O Deserto da Tentação, página 60, assim, Satanás pensava que se Cristo falhasse em suportar o teste de suas tentações, não poderia haver redenção para a humanidade. E o seu poder sobre ela seria completo. O diabo forçou a barra com Jesus. Vamos analisar uma coisa, tá? Vamos analisar assim, uma visão do que ocorreria com o nosso mundo se Jesus pecasse. Olha, o diabo tentou tudo. Desde a infância de Jesus, sua adolescência, sua juventude, a vida adulta, depois desde lá do deserto da tentação, no início do ministério, até a cruz, o diabo tentou tudo para fazer Jesus pecar. Mas Jesus ele se apegava à mão poderosa do Pai, ele era um ser humano agora, dependendo do Pai, e ele ia avançando aquele caminho que seria manchado de sangue. Mas se ele fracassasse, a terra inteirinha se tornaria para sempre o reino de Satanás. E a humanidade estaria perpetuamente sob o poder do inimigo. Perpetuamente. Então, se Jesus fracassasse, não teria redenção para nós. Mas como o problema, ele veio do céu, ele veio do universo, o diabo deixou simpatizantes em todo o universo, então o que aconteceria com o universo, com os outros mundos habitados, se Jesus fracassasse? Então nós podemos pensar o seguinte, que a condição da vida eterna, tá?
ela é hoje justamente como sempre foi, tá? Desde o céu, que é a perfeita obediência às leis do governo de Deus. É perfeita obediência, tá? Se a vida eterna fosse concedida sob qualquer condição inferior a esta, tá? O universo inteirinho correria o perigo. Então, o que acontece? Os males que nós vemos na Terra, a violência, né? O coração perverso do ser humano, o egoísmo prevalecendo, todo tipo de maldade que contemplamos, que vemos nos noticiários, né? Que nos cerca em todos os lugares, isso também seria implantado no universo inteirinho, porque as leis seriam desconsideradas. O Criador não pôde guardar, obedecer os seus princípios morais, ele mesmo fracassou. Então, por que Deus ia exigir que o universo andasse dentro de leis? Por quê? Se nem Deus conseguiu. É isso que Satanás queria fazer com que os seres inteligentes dos outros mundos aceitassem. Mas, para isso, ele tinha que fazer Jesus fracassar. Tá? Então, a intenção do diabo era fazer Jesus fracassar. E a forma era desconsiderar a própria lei. Certo? E que estratégia que o diabo usou para isso? Ele foi forçando a barra. Ele começou com tentações, depois ele partiu para a violência. Se nós vimos em Daniel 2:40, profeta Daniel, capítulo 2, verso 40, aqui na linguagem profética, o profeta ele vê um reino. Lembrando que Daniel viveu num período aproximado de 600 anos antes de Cristo, tá? E o profeta Daniel, ele teve visões do futuro e tudo, dos nossos dias. Aí no capítulo 2, versículo 40, é onde um rei daquele período lá de Babilônia, Nabucodonosor, teve um sonho sobre a história do mundo e muitos homens sábios foram chamados para interpretar o sonho e somente Daniel, né, pela graça de Deus, foi capaz de interpretar. Outro dia, quem sabe, nós falamos a respeito dessa profecia. Mas no capítulo 2, versículo 40, nós vemos que Daniel fala de um quarto reino que seria implantado na terra. Ele fala assim, o quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. O quarto reino, quando entramos tanto na história bíblica como na história geral, né, nós vamos ver que houve impérios, reinos dominantes na terra. O primeiro foi Babilônia, que dominou, né, boa parte do mundo populoso da época. Foi muito forte. Depois vieram os medos e persas, uma união de dois reinos que subverteu Babilônia e passou a dominar a terra. Depois veio a Grécia com Alexandre o Grande, né? E depois, com a morte de Alexandre e a divisão de seu reino, Roma subiu o poder e foi o período que mais dominou. Roma é o quarto reino do qual Daniel vê. Então, esse reino será forte e quebraria tudo. E quando olhamos para os dias de Jesus, quando Jesus veio, quem governava o mundo? Quem governava Jerusalém? O lugar onde Jesus nasceu? Quem governava tudo ali? Roma. Esse é o quarto reino. É um reino forte e poderoso. E o que o Satanás fez? Bom, eu vou forçar Jesus a pecar, vou colocá-lo nas mãos do governo de Roma, um governo opressor. Lembra que o povo judeu não tinha autonomia política, eram submissos ao poder do governo de Roma. Até mesmo os sacerdotes invejosos de Jesus, eles não tinham autoridade, direito e poder para tirar a vida de Jesus. Entregaram, então, a um governador romano para fazer isso, certo? Então, Jesus passou maus tratos a partir do momento em que ele foi entregue a Pilatos. Chicote, escárnio. O diabo começou a usar violência com Jesus para fazê-lo pecar. O que mais o diabo usou? Além da lei romana, do governo romano, ele usou a religião predominante entre o povo de Israel. Usou a religião predominante. Vamos ver quem foi usado. Sofonias, capítulo 3, versículo 4. Uma profecia de Sofonias, como estaria o sacerdócio nos dias de Cristo. Quem achar, tá bom? Sofonias 3, versículo 4. Laurinha achou, Lin. Pode ler. Oh, beleza, Laurinha, vamos lá. Os seus profetas são
levianos e criaturas aleivosas. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. Olha, que interessante. Como estava o sacerdócio e os profetas daqueles dias? Como é que estavam? Então, a Bíblia fala que os seus profetas, eles eram pessoas firmes nas coisas de Deus? Não, não eram. Os seus profetas são levianos. Eles iam para o lado que dava vantagem para eles. Se fosse para profetizar contra o próprio povo, porque tinham benefícios de Roma, eles faziam isso. E quem mais? Os seus profetas, os levianos, homens pérfidos, e os seus sacerdotes profanam o santuário. E o que mais que eles fazem? Violam a lei. Nós vemos o caso de Anás e Caifás, dois sacerdotes que entregaram Jesus a Roma para ser morto. Eles violaram uma lei, porque a lei de Deus, né? Ela fala no 6º mandamento, não fazer o quê? Não matar, não praticar homicídio. E Jesus era um problema para eles, certo? Então agora eles queriam tirar Jesus do caminho. Então eles violaram a lei, eles promoveram o homicídio. Jesus sofreu violência, muita violência. Foi o que Satanás fez. Tentou Jesus em todas as coisas. Aí teve um momento que ele falou assim: eu tenho que usar de violência, de dor. Eu tenho que causar dor nele para que ele fracasse, para que ele perca a linha, para que ele peça socorro aos anjos e então aconteça uma libertação, né? Então ele tentou Jesus em todos os momentos, com as piores agressões. E lá na cruz, Deus de forma serena, sofrendo, mal podendo respirar, o sangue, a vida se esvaindo em gotas. Ao invés de Jesus os amaldiçoar, Deus faz uma oração por todos eles, pelos algozes e por aqueles que estavam ali, né, blasfemando dele. Ele fala assim: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. O diabo esperava o quê de Jesus? Uma revolta. As pessoas diziam: desça daí e nós vamos crer se você é o Filho de Deus. Dois ladrões, né? Um blasfemando contra Jesus, o outro aceitando ali a salvação, reconhecendo os próprios pecados, mas Jesus estava ali sendo um alvo de zombaria, porque o diabo fazia com que Jesus quebrasse as suas leis. O sacerdócio foi usado e o governo romano foi usado. Mas o propósito maior de Jesus, é claro, de nos salvar, ele veio na terra para fazer algo. O profeta Isaías havia profetizado a respeito disso. Eu convido a abrir a Bíblia, Isaías 42, versículo 21. Isaías 42, verso 21. Mas que a nossa reunião não está tendo mais limite de tempo, né? Está aparecendo aqui. O que está aparecendo aí, Yuli? Essa reunião não tem mais limite de tempo. Eu acho. No meu não apareceu nada, não. Vamos tocar enquanto não aparecer aí, né? Eu achei. 42, 42. 42 e 21, isso. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Olha, então, o nome de Deus deveria ser justificado. O caráter de Deus tinha que ser reivindicado. E Cristo veio para isto. Mostrar que a lei é perfeita e que a lei, de fato, ela é protetora, ela reflete o caráter de Deus. E é por isso que o diabo causou violência em Jesus, para que Jesus pudesse quebrar a lei. Mas lembrando que Jesus era um ser humano. E as agressões foram tantas que o físico de Jesus não resistiu. Mas Jesus morreu vitorioso, vitorioso. E essa prova, né? Até nós temos um pensamento também escrito que diz: só Cristo podia restaurar a honra do governo de Deus ao fazer o seu sacrifício infinito. Cristo exaltaria e honraria a lei. Ele tornaria conhecido o elevado caráter do governo de Deus, que
de modo algum, poderia ser modificado para ir ao encontro do homem em sua condição pecaminosa. Bom, quanto é que vale uma vida? Quanto será que vale uma vida? Olha, tudo tem o seu valor monetário. Uma casa, um carro, todos os bens desse mundo, eles podem ter uma sua cotação monetária. E a vida? Quanto vale? Lá em Mateus 20, verso 28, responde o quanto vale a vida. Foi por isso que Jesus veio para pagar pela vida. Mateus 20, verso 28. Quiserem ler? Pode ler? Pode. Sim. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por mim. Então qual é o valor da vida humana? É o valor da vida do Criador. Um anjo não poderia nos resgatar, porque ele não é o Criador. A vida, o ser humano, vale a vida de Deus. Certo? Então, nenhum dinheiro paga o valor da vida, a não ser a vida do próprio Criador. O preço foi a vida de Cristo pela nossa vida. Esse foi o preço do resgate. E a sentença da lei divina, né, sobre o pecador, em Gálatas 3, verso 13, Gálatas 3 e 13, a gente entende que a sentença da lei divina sobre o pecador diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Só a primeira parte. Então, Cristo assumiu sobre ele os nossos pecados. A lei condena, a lei executa. E deveria ser pago o preço daquilo que a lei, a transgressão da lei requer. E Cristo pagou, tornando-se maldição em nosso lugar. Ele pagou pela nossa sentença, né? Pagou pela nossa sentença. Ele nos livrou da condenação. Em 2 Coríntios, aliás, 2 Coríntios 5, versículo 21, nós vemos o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus se fez pecado por nós, assumiu o nosso lugar. E para isso, ele pagou o preço de nossos pecados na cruz. Talvez o tempo não permita nós terminarmos essa lição, mas eu quero mostrar algo para vocês aqui. No Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, João 19, 30, tá? Depois vocês vão receber as lições com alguns textos pelos quais não estou tratando aqui por questão de limite de tempo, tá? João 19, versículo 30, nós lemos o seguinte: e uma das últimas palavras de Cristo na cruz foram estas aqui, ó. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está o quê? Consumado. Consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Está consumado. É uma das 7 últimas palavras de Cristo na cruz. Está consumado. Esse termo, está consumado ou consumado, ele não é comum na língua portuguesa. Eu não vi ninguém falando que está consumado por aí, não é? A palavra consumado é um termo grego. Significa está pago. Este é o sentido. Então, quando Cristo na cruz está consumado, ele estava dizendo assim: está pago o resgate do ser humano. Um homem entregou o reino para Satanás. E somente um homem poderia resgatar. Um homem perfeito, Cristo, um modelo. E Jesus pagou o resgate. Ou seja, está consumado. Então, quando ele bradou na cruz, está consumado, que no grego é tetelestai, tá? Está pago. O céu estremeceu de glória, de alegria, ao passo que a frustração tomou conta da confederação do mal.
o diabo entendeu, eu perdi o que Adão me deu. Ele forçou a barra com Cristo e não conseguiu. Enquanto não fecha para a gente, né, Mara? Ainda está aparecendo para mim aqui. Essa reunião não tem mais limite de tempo, tá bom? Mas enquanto não fecha para a gente, aqui no Evangelho de João, capítulo 12, versos 31 e 32, João 12, 31 e 32, tem palavras de um profundo significado ditas por Jesus aqui. João 12, 31 e 32. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Jesus estava dizendo que este mundo passaria por um juízo, o juízo do universo inteirinho, que deveriam ver agora quem tinha direito de ficar com o planeta Terra. Se fala assim, esse mundo vai ser julgado. E o príncipe, aquele que governa isso aqui, ele não vai poder participar desse governo mais. Ele vai ser expulso. Por quê? Mas quando aconteceria isso? Quando eu for erguido, quando Cristo foi erguido na cruz, maltratado, ultrajado, as pessoas blasfemando, o universo inteirinho contemplou a ira do diabo e que, de fato, quem é o diabo? Ali, o nome, o caráter de Deus foi justificado. Até aquele momento, se Satanás tivesse algum simpatizante em todo o universo, ele perdeu a simpatia de todos que, de alguma forma, né, passaram até a pensar, apoiar, acreditar nos planos dele. Rompeu todo o laço de simpatia que ele teve no universo. Então, nós entendemos que, com isso, a morte de Cristo foi necessária. Porque a violência que o diabo promoveu sobre Jesus foi para que evidenciasse, não só para o nosso mundo, mas para o universo todo, quem é Satanás. Um assassino, um homicida. Então, o primeiro homem, Adão, perdeu o planeta. O segundo homem, o segundo Adão, ele resgatou. Tá? Embora Jesus, quando ele encarnou, né, quando ele veio, ele não possuía a estatura física de Adão, o vigor que havia no Éden, né? Mas ele venceu o inimigo exatamente onde o primeiro Adão fracassou. O homem Adão perdeu o reino, o homem Jesus o reconquistou. E foi feito um resgate a preço de sangue. Tá? Então, o abismo que foi produzido pelo pecado, ele foi transposto pela cruz do Calvário. E foi pago por Jesus um resgate pleno e completo. Bom? Então, Jesus nos resgatou, glórias a Deus. Nós não precisamos mais ser escravos do diabo. E nós podemos agora receber de Cristo o poder que ele nos concede para lutar contra a natureza corrupta que é em nós. Quando o diabo vier nos tentar, nós temos que falar não, procurar fazer aquilo que é certo, que é correto, que esteja de acordo com as leis de Deus. Ok? Então, agora, semana que vem, nosso estudo vai ser como se beneficiar desse resgate. Você já tem a porta aberta para a vida eterna, não é? Que benefício eu posso colher hoje, agora, desse resgate, até que Cristo venha? Então, isso vai ser o tema do nosso próximo encontro. Tá bem? Bom, acredito que deu para que pudéssemos completar o tema de hoje, né? De uma forma, claro, resumida. Eu vou estar enviando a lição daqui a pouco, Mara, para que você possa distribuir, tá bem? Então, vamos fechar nosso encontro, mais uma vez orando. É contigo, Mara. A Laurinha quer fazer oração, Lindo. Isso, Laurinha, ora por nós. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, Senhor, primeiramente eu te peço para abençoar o estudo da Bíblia, meu Deus. Abençoa o estudo da Bíblia, que a gente possa aprender a tua palavra, meu Deus. Amém. Meu Deus, tem tanta gente sofrendo. Então, meu Deus, toque nessas pessoas e abençoa elas, meu Deus. Meu Deus, por favor, meu Deus, abençoa esse estudo da Bíblia para a gente aprender a tua palavra, para a gente escutar a tua palavra, meu Deus. Sim, Pai querido. Abençoe todos nós, meu Deus, eu te peço, em nome do Pai e do Espírito Santo, amém. 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 Obrigado, Laurinha. Que Deus abençoe a todos. Tenha um restante de sábado em paz, feliz, né? Em breve, uma semana que vai iniciar sob os cuidados de Deus. E encontro marcado na próxima semana aqui, tá? Deus abençoe a todos.
Até lá, até mais. Obrigada, Nito. Tchau, gente. Tchau, mãe.